Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que estrela, hein? Gustavo Mosquito sai do banco de reservas para garantir o empate contra o Cruzeiro no Mineirão. No último minuto, o Moscardo joga demais, mas a partida foi muito ruim. A gente vai falar sobre tudo isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Esse vídeo tem o apoio da Sportsbet.io, a minha casa de apostas, aqui da Mais Green, com odds maravilhosas para os jogos desse domingo, começando pela madrugada com a final da Copa do Mundo Feminina com Espanha e Inglaterra. Se liga, odds muito boas, hein? Tudo acima de 2, como a vitória da Espanha, a vitória da Inglaterra, quase 3, e o empate no tempo normal, pagando mais de 3. Vamos para Campeonato Brasileiro, Vasco e Atlético Mineiro, jogando em casa o Vasco da Gama, nem assim é o favorito, pagando quase 3. O Galo, que busca sua terceira vitória consecutiva, 2,46 e o empate acima de 3. Santos e Grêmio na Vila Belmiro, mesmo na Vila onde é muito difícil ganhar, o Grêmio é favorito pela fase do Santos, 2,63. O Santos, 2,73, o empate 3,17. E Coritiba e Flamengo, também Brasileirão, o Fla mesmo jogando fora de casa, favoritaço, pagando 2,10, o Coritiba 13,42 e o empate pagando a mesma coisa. Odds altíssimas para você apostar, se divertir e quem sabe faturar. Sportsbet.io, a minha casa de apostas, se cadastre rápido e seja feliz. Aqui da Mais Green. Tô até meio bagunçado aqui que eu tava com fone comentando o jogo na Rádio Band News FM, né? Esse empate entre Cruzeiro e Corinthians. Ô Cruzeiro, hein? De novo, contra o Palmeiras tomou um gol na última bola e jogou bem. Contra o Corinthians jogou melhor e acabou sofrendo um empate jogando em casa na última bola do jogo. Vacilo do time do Pepa, que olha, botou um time agressivo, ofensivo desde os primeiros minutos, praticamente um 4-2-4, com só o Matheus Jussa e o Lucas Silva no meio, e aí ó, Arthur Gomes, Bruno Rodrigues, o Wesley, o Rafael Elias, o Papagaio, né, ex-jogador do Palmeiras, é impressionante, né, para buscar o resultado, e ele acabou vindo, né, no gol do Rafael Elias, no gol de contra-ataque, puxado pelo Wesley. O Moscardo tenta fazer a falta, o Felipe Augusto tenta fazer a falta, ele dispara, toca no Bruno Rodrigues, que lá na direita de primeira toca para o Rafael Elias, aí a defesa do Corinthians bagunçada, desorganizada, o Lucas Veríssimo não consegue acompanhar e o Rafael Elias faz o primeiro gol. Depois, no segundo tempo, o Cruzeiro meio que tentou administrar o resultado, né? Tirou um atacante, botou o Machado no meio, até porque o Corinthians pouco ameaçava. E é sobre isso que eu quero falar. O Corinthians preservou jogadores depois do presidente do Willian Monteiro Alves dizer que a prioridade era o Campeonato Brasileiro. Mas aí a gente tem que entender que depois de esticar a corda contra o São Paulo, embora o time não tenha jogado nada contra o São Paulo, mas é óbvio que era uma decisão, é óbvio que tem terça-feira o Estudiantes na Sul-Americana, muitos jogadores precisavam de um descanso. E com isso, o Vanderlei Luxemburgo não relacionou vários titulares, né? Entre eles Renato Augusto, Yuri Alberto, Fábio Santos, a dupla de zaga Gil e Murilo, o Maicon, essa turma toda. E aí, chance para outros atletas, né? O Lucas Veríssimo, por exemplo, fez a sua estreia, acho que ele ainda sente um pouco o ritmo de jogo, mas dá para ver que ele, né, não é nenhuma novidade para ele, né? Ele se encaixa ali de uma forma muito natural na defesa do Corinthians, pelo menos eu senti assim, o Caetano também super acostumado. Nas laterais ele botou o Bruno Mendes, depois o Léo Maná para ganhar alguns minutos, na esquerda o Bidu, meio de campo Moscardo abrindo o meio de campo, junto com o Giuliano, Matias Rojas, Guilherme Biro e Wesley. Na verdade, um 4-1-4-1, né? Com o Moscardo à frente da defesa, nesse primeiro volante, e aí essa linha de meio-campistas, Biro, Rojas, Giuliano e Wesley, com o Felipe Augusto lá na frente. Isoladaço. Felipe Augusto não tocou na bola, não tocou no caroço. Por quê? Porque, de novo, o problema não é jogador, é uma estrutura tática. O Luxemburgo tem vários méritos e eu já elenquei vários deles aqui para vocês, do que eu considero interessante do trabalho dele, mas ele tem muitos problemas, né? O time tem uma desorganização e aí, tudo bem, tem a ressalva, a vírgula, de que não é um time que está acostumado a jogar junto, esse que entrou em campo, né? Então você carece de entrosamento, mas é a estratégia utilizada. Por que o Rojas não podia jogar um pouco mais se aproximando do Felipe Augusto? Jogou de meia armador.
E aí a bola quase não parava no pé dele. Muitas vezes ele teve que voltar para buscar a bola lá no pé do Moscardo para tentar construir alguma coisa. E o Moscardo auxiliando também. Aliás, que jogador, hein? Que jogador. Eu não canso de dizer que o Corinthians tem um jogador formidável, de 17 anos, esse Gabriel Moscardo. Ele estava em todas, cara. Eu vou dizer para vocês, ele jogou por uns 8 hoje. Ele foi, assim, praticamente ou quase a única coisa que se salvou no time do Corinthians nessa noite. Porque você não tinha quase nada. De novo, o Corinthians na base da individualidade. Jogava a bola no Wesley pelo lado esquerdo, vamos ver se ele tenta resolver. Só que aí o Cruzeiro dobrava a marcação, ele não avançava. Matias Rojas, toca no Matias Rojas para ver se ele finaliza. Quando ele pegava a bola para finalizar, 3 jogadores fechavam a porta para ele. Aí ele tinha que voltar muitas vezes para buscar e construir um pouco o jogo. Muito difícil. O Felipe Augusto, a bola batia e voltava, nem chegava, né? A verdade. Então, quando a gente fala que o Yuri Alberto não toca na bola, será que é culpa dele ou do sistema? Se de novo você tem um centroavante em que a bola não chega até ele está pouco abastecido. O Corinthians enfrentou inúmeras dificuldades. O Rafael Cabral não fez uma defesa no jogo e mesmo assim o Corinthians ainda conseguiu um empate. Foi na base, assim, não vou dizer nem da superação, da força, porque me incomodou também a postura do time, que em vários momentos pareceu confortável ou conformado com o resultado. O Corinthians não foi um time que buscou competir, diferentemente do Cruzeiro, né? Que mordeu desde o primeiro instante. No segundo tempo até tirou um pouco o pé, e aí o Pepa fez as suas trocas, né? Tirando todos os atacantes praticamente, né? Para tentar garantir o resultado, e os caras ainda perdem a bola do jogo num passe do Nicão, rasgando a defesa do Corinthians, e o Robert, que tinha entrado no segundo tempo, chuta a bola, bate no travessão. Seria o 2-0. Só que aí o Cruzeiro, né, brincou com a sorte, e aí numa bola, o Corinthians conseguiu o seu gol. E de que forma vem esse gol? Bom, no segundo tempo o Luxemburgo faz algumas trocas e beleza, ele é pago para isso, né? Mas ele promoveu algumas trocas interessantes. Só que, mesmo quando ele promove essas trocas interessantes, algumas questões ficaram, né, meio que confusas. Porque o Gustavo Mosquito, que entra depois de 10 meses parado, e a gente sabe o quanto o Mosquito é um cara, abnegado, um cara envolvido com a causa do Corinthians, né? Ele entra, ele se joga na bola, ele busca a jogada pessoal, ele busca a finalização, ele merece muito estar onde está, sabe? Porque é um cara que, na ausência do Roger Guedes, ele vai estar sempre buscando o ataque, buscando alguma coisa. O gol que ele faz é prova disso, como o próprio Luxemburgo falou na entrevista. Se ele está lá pela ponta direita, ele não faz o gol. Ele percebe que a bola vai ser cruzada para a área e ele entra. E ele está perseguido pelo Marlon, que é um bom zagueiro, que é líder de desarmes no Brasileirão, e ele consegue vencer no cabeceio para a bola beijar a trave e entrar no gol. O Rafael Cabral, no golpe de vista, só tinha que lamentar no último lance do jogo. Numa ótima jogada individual do Romero. Mais uma, hein? Olha, eu sou um crítico do Romero. O Romero tem tido dificuldades, mas ele fez a jogada do gol, que começa com Gabriel Moscardo. O Moscardo está lá no lado defensivo com o Gilberto, o Gibagol, que entra no segundo tempo. Eles estão disputando a bola fica meio que para trás e o Moscardo meio que puxa ela de letra no meio das pernas do Gilberto. Rasga o meio-campo e toca no Romero. Começou por ele. O Moscardo estava em todas as partes do campo hoje. A bola chega no Romero, ele faz o 1 contra 1, consegue o cruzamento na cabeça do Gustavo Mosquito. Foi um gol assim, das peças que entraram, né, o Romero e o Mosquito, também na jogadaça do Moscardo e na superação de um time que não desistiu no último minuto. Mas até essa jogada acontecer, eu estava sentindo o Corinthians muito insosso no jogo, porque era isso, né? Buscava chuveirinho para a área, consagrava a defesa do Cruzeiro, não tinha um jogador lá para fazer um gol, porque o Felipe Augusto já tinha saído para a entrada do Giovani, que começou a atuar na referência. O Giovani, né, tentando alguma coisa, mas a bola pouco chegava, como chegava pouco para o Felipe Augusto, como chegava pouco para o Yuri Alberto. A questão era sistema. E nos últimos minutos até o Lucas Veríssimo virou um centroavante para o Corinthians tentar uma bola aérea. Se a gente olhar os 11 jogos de invencibilidade do Luxemburgo antes da derrota para o São Paulo, vários jogos foram construídos dessa forma, com empate no finalzinho, com vitória sem jogar bem, mas o resultado ainda é o mais importante. O Luxemburgo tem conseguido resultados melhores do que o desempenho. Quando a gente olha para a perspectiva, aí ok, você encontra um adversário como foi na quarta-feira, melhor do que você e você perde uma classificação. Porque é isso que faz a gente analisar esse tipo de jogo. O Cruzeiro vacilou. O São Paulo veio para não perder a classificação.
Então ali na frente, como vai ser contra o Estudiantes? Como vai ser nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro em que o time precisa pontuar porque precisa sair dessa posição desconfortável? Agora passou o Inter, inclusive, né? Agora é 13º, o Inter caiu para 14º, mas tem muito campeonato ainda, tem mais rodada para acontecer, essa posição não é fixa. Mas assim, legal, empatou o jogo nos minutos finais, mesmo sem jogar bem, vale pela estrela do Mosquito, pelo moleque que tá voltando e fazendo um gol, por ele ser muito envolvido com a causa do Corinthians e por ter se recuperado de uma lesão, porra, assim, a gente valoriza o que aconteceu. O Romero por ter feito uma jogada, um cara que agora está começando a se soltar nessa passagem dele com a camisa do clube. O Moscardo, tem que valorizar o jogo que fez esse moleque. Ele é titular absoluto, mas bota ele fixo ali porque, assim, ele joga demais, ele joga de terno, esse rapaz. E aí tem outras situações a serem resolvidas, né? Quem vai jogar a partir da frente? O Matias Rojas está ainda visivelmente sentindo a volta da lesão, mas numa posição em que ele não costuma jogar fica um pouco mais difícil, né? Eu acho até que ele pode jogar como meio armador, mas falta aproximação. O Corinthians é um time descompactado, né? Um time que não tem aproximação entre os setores. Então quando um jogador pega a bola, ele não tem parceria, ele não tem jogo associativo. E aí fica sempre no que vinha sendo o Corinthians até então. Toca no Roger Guedes que ele resolve. Ou o Renato Augusto em alguns jogos esporádicos que vai lá e numa genialidade decide. É assim que tem sido o Corinthians. E hoje foi de novo essa tentativa. Ou no Wesley, ou no Matias Rojas. Só que o Cruzeiro conseguiu marcar essas jogadas do Corinthians. E aí o Corinthians inexistiu. Viveu do chutão ou de tentativas esporádicas. Então, assim, o empate tem que ser muito comemorado. Porque o Corinthians não jogou para empatar. O Corinthians jogou pouco demais. O Cruzeiro merecia a vitória. Mas no resultado final, na súmula está lá, empatezinho, ponto ganho na tabela do Brasileiro. Agora, as vírgulas, as ressalvas, elas precisam existir. A gente precisa entender o que deu errado. Muitos jogadores não são titulares, peca no entrosamento, é verdade, mas o sistema não foi o melhor adotado. Os jogadores não estiveram numa jornada interessante, mas muito por conta da estratégia montada pelo técnico. E isso precisa ser revisto para jogos mais importantes, como o exemplo que a gente teve na própria quarta-feira. A questão do Adson foi relacionado, estava relacionado, mas foi tirado até do banco de reservas. Tem uma proposta do Nantes da França no valor de 5 milhões de euros e, como a gente conhece o Luxemburgo, né, se ele não relacionou o jogador é porque o negócio está quente. Eu trago mais informações para vocês na sequência aqui no canal. Comentem aqui o que vocês acharam do jogo, deixe o teu like, inscreva-se, é sempre muito importante e eu volto na próxima. Tchau!